Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Scalco Odontologia na Real. Nossa intenção aqui, como sempre gosto de enfatizar, é trazermos informações sobre odontologia atual de uma forma real, que a gente tem um compromisso aqui com a verdade, né? Com aquilo que realmente se pode fazer e o que a odontologia atual pode oferecer a todos vocês, ok? E se vocês estão curtindo aí o nosso podcast, eu peço aí para inscrever-se no canal, curtir aí, se vocês gostarem aí dos podcasts e sempre ativar lá o sininho para a gente estar podendo enviar as notificações para vocês dos novos podcasts, ok? Pessoal, hoje o nosso podcast é muito especial, porque eu estou recebendo aqui uma amiga, ex-aluna, paciente, que tem uma história para contar e de assuntos que nós já falamos, já abordamos aqui em outros podcasts, tá? Então, muito bem-vinda, doutora Mônica Ferreira. É um prazer enorme. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de participar desse podcast aqui, viu? Eu que agradeço, Dr. Walter. Para mim é uma honra estar aqui, né? Quantos anos de caminhada juntos, né? Vai ser uma história legal para contar, né? E como você disse, eu fui a ex-aluna do Dr. Walter, sou paciente dele há uns longos anos aí. Que bacana. E o que a gente quer abordar aqui? Nós falamos já num podcast sobre erosão dental, né? Vocês procurem nos nossos podcasts aí a parte de erosão dental, é legal, é muito interessante. Já falamos também sobre as restaurações de resina, as facetas de resina, porque hoje está muito em moda, né? As facetas, se fala em lentes de contato dentais, as facetas, e isso tem gerado aí muita polêmica, inclusive, né? E falamos também sobre as lentes e facetas de porcelana, a indicação, a contraindicação, como se realiza esses trabalhos, né? Falamos também sobre o problema de ATM, né? Que é o fato de ranger e apertar os dentes. E eu falo que aqui o papo com a Mônica vai ser legal, porque eu acho que você passou por tudo isso, né, Mônica? Mesmo sendo jovem. Tudo isso. E aconteceu, né? Na verdade, sim, vamos já começar do início de como eu te conheci. Eu era acadêmica de odontologia e eu fui ver uma ministração do Dr. Walter a respeito de aumento de coroa em resina. E naquela época, nem se ouvia falar, mesmo eu sendo acadêmica de odontologia, eu não dava muita importância para a estética dentária. Que ano que nós estamos falando aí? 2003. 2003, é isso 2003. Uhum. E só que, claro, quando nós não gostamos de algo no nosso corpo, a gente tenta esconder. E eu me lembro que eu dava risada tampando os dentes, né? Porque aquilo me incomodava, aqueles dentes pequenos. Então eu fui assistir uma ministração sua e quando eu vi aqueles casos, eu falei, uau, que incrível! Eu vou terminar de assistir esse curso e eu quero rapidamente falar com ele. Foi aonde nós tivemos o primeiro contato, né? Exatamente. A hora que eu dei um sorriso, o Dr. Walter já olhou e falou assim, nossa, você é uma potente candidata a estar fazendo esse aumento de coroa em resina na época, né? Nós estamos falando há 20 anos atrás. Isso. O Dr. Walter é pioneiro em relação à estética dentária e restaurações em resina, enfim. É uma longa caminhada. E a gente vai mostrar para vocês aí, por exemplo, como que nós realizamos as etapas, né, na Mônica, como a gente estava falando aí em 2002, né, que nós tivemos esse contato, e em 2003, né, Mônica, lá na universidade, na Unopar, inclusive, isso. Porque o caso da Mônica foi um caso que nós publicamos numa revista de bastante circulação nacional, de bastante credibilidade nacional, a revista Estética da Dental Press, aqui dos meus queridos amigos da Dental Press, do Laurinho, do Furquim e da Tereza, aí de Maringá, e nós fizemos a publicação desse caso da Mônica, que teve uma repercussão muito bacana, né? E fizemos em resina. Vamos mostrar aí o que aconteceu. Olha como que os seus dentes eram desgastados. E quantos anos você tinha na época?
Ixi, acho que 21, 21, 20, 21. 20 Eu lembro que você era anos. bem novinha, não tinha se formado ainda, né? Não, Na eu faculdade. tinha 20 anos, porque agora vai fazer 19, 20 anos, eu tô com abafo casa. É isso. Mas o importante é que ela era na faixa de 20 e 21 anos, com os dentes já muito desgastados. Falei, nossa, mas isso não é comum, né? Como nós já falamos lá no nosso podcast de erosão, esse índice de desgaste era para estar com uns 70 anos, né? E eu me lembro que você tinha dois hábitos que realmente intensificaram esse desgaste, não é isso? Um Isso. é o limão, né? O limão, eu chupava limão todos os É. dias, eu colocava uma bacia e ia igual laranja, amava, ainda E chupo. mordendo assim, o limão mordendo, né? Isso. No sal, Ruía as unhas. ruía. Olha que legal, é muito interessante essa história. Então você ruía as unhas, chupava limão Limão e rangia exageradamente, os dentes também, né? rangia os Quer dentes. ver? Passa uma outra imagem aí, onde mostra o desgaste, ó, né? Como era acentuado E para você já ver, tinha resina, já né? tinha resina, então tinha um desgaste, tinham colocado em um outro profissional que eu fui, colocado uma resina para tampar esse desgaste. É, Mas mesmo assim eu estava insatisfeita com o meu porque sorriso. estava muito curto, né? E quer ver na outra foto aí? Deve mostrar aí, ó, quando a pessoa arranja os dentes, né? Então, o que que é a erosão dental? Ela é fruto do quê? Primeiro, precisa ter um agente ácido que vai desmineralizar a estrutura de esmalte. Então, no caso, o ácido cítrico, que é o ácido do limão. E depois tem a ação mecânica, de desgaste, de atrição, né? Que é o ranger de dentes. O fato de a pessoa comer cutícula, comer unha, também inicia ali um processo de desgaste na pontinha dos dentes, que nós chamamos de incisal, e é muito comum, eu na clínica inclusive, eu aprendi a ver isso, né? Que quando eu vejo as pessoas quebrando muita pontinha dos dentes, eu olho na mão do paciente assim, e muitas vezes eu descobri que a origem dessas fraturas eram justamente hábitos, né? Hábitos de morder caneta, hábitos de morder unha, abrir objetos com os dentes, né? E até casos, né, esdrúxulos aí de pessoa que abre garrafa com os dentes. É um absurdo, né? Mas existe. A pessoa se sente tão confiante já que os dentes são tão fortes que abre garrafa. Mas aí, o que que nós fizemos, né, Mônica? Como é que foi aí esse caminhar aí? Fizemos as facetas de resina, né? Foram as facetas de resina, e aí as pessoas perguntam, né? Nossa, fazer aumento de coroa com bruxismo, Ah, será que não sim, quebra? Vale a pena? Eu sou a prova é de que, verdade. só que tem que ter um bom acompanhamento, né? Você não somente vai aumentar, mas tem que ter todo um acompanhamento de ajuste oclusal, que o doutor fez comigo, né? Isso mesmo. Usei a placa por alguns anos e depois, pelo ajuste, hoje em dia eu já não uso mais a placa mio relaxante. Vamos ver as outras imagens aí. Eu acho que a gente chega nesse ponto aí, ó, né, que nós fizemos primeiro um estudo, né, é feito aí isso é uma moldagem, um modelo de gesso, e nesse modelo de gesso é feito todo um estudo de como vão ficar esses novos formatos. Não é assim aleatório, né? A gente tem medidas realmente que vai passando aí, Samuca, Que na combinam, né, com sequência. a harmonia do rosto, né? Que combinam lá. A gente mede, né, a largura para descobrir qual é o real comprimento e a gente faz todo um estudo para a gente analisar o tanto que nós vamos aumentar. E existe uma técnica para isso, né? A gente faz um guia de silicone e a gente vai alongando esses dentes, mas baseado no estudo anterior que foi realizado, onde a gente tem uma proporção ideal estética para se um dente numa determinada largura, você faz um comprimento que seja ideal, que seja mais harmônico, né? E concluímos aí, ó, aí estão as facetas de resina, né, Que beleza que que ficou. realizamos em 2003. 3. Olha lá, 2003. 2003, exatamente. Isso é o que a Mônica estava falando agora. Foi necessário fazer um ajuste articular. O ajuste é uma distribuição, né, porque a gente faz movimentos mandibulares. E a região dos caninos são os dentes que mais suportam esses movimentos de ranger de dentes. Então, se a pessoa faz um aumento desse
e não utiliza uma placa de proteção, pelo menos até que o sistema neuromuscular se adapte a isso, ele vai arrebentar, vai quebrar aquelas resinas. Então, o que a Mônica acabou de dizer foi que nós fizemos esse aumento dos dentes, ajustamos a articulação, ela precisou usar um tempo, né? Quanto tempo você lembra que você usou de placa? Foram 2 anos, mais ou 2 menos. anos, né? Porque ela queria Ou cuidar, até né? menos. Ela queria cuidar daquele trabalho que você ficou feliz com aquilo. Então, eu falei, olha, então cuida. Nossa, o foi importante- vida, mudou radicalmente. Aqueles sorrisos bonitos, né? Porque antes era aquele, não aparecia, eu Não sorria, não aparecia. aparecia. E o interessante, por exemplo, vocês podem perceber a face da Mônica é uma face mais longilínea, assim, né? Mais alongada. Então, os dentes, eles têm que ter harmonia com a face. Então, quando o dente dela, que era mais quadrado, não harmonizava com a face. E isso é muito interessante. Por isso que quando as pessoas às vezes olham e falam, nossa, mas parece que eu não gosto dos meus sorrisos, não, e não sabe exatamente o que é. Isso é harmonia, isso é simetria, é algo que entra em composição com a face, né? E aí foi aí o quê? 7 anos depois eu tenho essa foto aí, e a gente sabe que todos os materiais existem uma vida, existe uma limitação. Essa foto, porque é de uma aula minha que eu fiz com 7 anos, a gente já percebe ali um desgaste, um manchamento, né? E a Isso. perda do brilho, não é? E o que acontece depois de 7 anos? É que a Mônica, a gente está nesse acompanhamento e nós fizemos aí um repolimento dessas resinas e devolve um pouco desse brilho, né? Mas é importante salientar que essas facetas de resina que a gente põe como durabilidade média de 5 a 7 anos, no caso da Mônica ficou 10, né? Isso. Porque 7 anos depois aí, nós fizemos só um repolimento e tal, e depois chegamos à conclusão, olha, eu acho que já venceu, né, o tempo que essa resina poderia estar atuando aí. É importante também, você se lembra que essas resinas nós fizemos só nos 6 dentes da frente, né? Foi canino a canino, né? Canino a canino, os 6 dentes anteriores. E nós não trabalhamos nos pré-molares, que é nos dentes que estão ali atrás do canino, tá? Daí passou-se o tempo, né? Daí a gente, numa outra conversa, aí você Propôs as a porcelanas, né? troca, né, de lente de contato. Porque antes era uma coisa bem agressiva, né? Eles já desgastavam todo o Isso. dente, colocava aquela jaqueta que eles falavam, né? Aham. Mas é uma coroa em porcelana. Aí, com o passar do tempo, a odontologia evoluiu muito. Então, se faz hoje um desgaste mínimo, né? Claro que no meu caso é diferente, já estava bem desgastado. Mas daí foi a conversa da troca da resina pela porcelana, né? Pelas lentes de faceta em Exatamente. porcelana. Porque uma das coisas que as pessoas se preocupam muito é justamente com esse excesso de desgaste, né? E que com o passar do tempo, as tecnologias das lentes, né? Por que são chamados lentes de contato dentais? Na verdade, isso é uma terminologia que não é correta, né? Porque as pessoas começam a confundir muito o que é lente e o que é faceta. Na verdade, é a mesma coisa. Mas a lente é um apelido que foi dado para uma faceta muito fininha. Então, quanto mais fina for essa faceta, que foi apelidada de lente, significa que o desgaste do dental é muito mínimo, né? E isso veio evoluindo aí com o passar do tempo. Então é isso aí, ó. Tem um caso aí que era de resina, nós tínhamos trabalhado nos 6 dentes anteriores, e aí decidimos então fazer a substituição das facetas de resina por facetas de porcelana. Então, fizemos um estudo, né, feito, a gente tem técnicas hoje que a gente planeja isso em computador, e a gente já simula previamente como vai ser esse novo design dos dentes no futuro. Aí passa aí, Samuca, para a gente ver a sequência, então, aí da confecção. Aí, nesse caso, foram feitos 10, né? Foram feitos 10 laminados cerâmicos que interagem toda a área do sorriso. E aí já a porcelana tem as suas vantagens, né? As vantagens em termos de resistência,
a resistência mecânica ao desgaste, resistência também à perda de brilho. Passa mais o próximo, isso aí, ó. Você consegue manter essa característica de brilho em muito mais tempo, e um aspecto mais natural, eu quero dizer, né? A porcelana possibilita essa reflexão de luz mais naturalmente e mais com muito mais tempo do que a resina. E você, como é que você percebeu? Qual foi a tua percepção quando foram trocadas 6 facetas de resina por 10 facetas em porcelana? Então, como eu já tinha me formado na odontologia, nosso olhar clínico fica mais minucioso, né? Daí começou a me incomodar aquelas pigmentações. E depois que foram trocadas pelas porcelanas, porcelana é vida. Só que eu aprofundo mais em dizer, tem que saber qual profissional que você vai fazer as suas facetas. Porque aqui, no meu caso, é uma coisa muito natural, mas tem casos muito grosseiros, né, que de longe dá para ver que não fica muito legal. Então, assim, esse é o cuidado e é uma dica que eu dou também para quando for fazer, escolha bem o profissional, tente estudar o profissional para que você não caia numa cilada, né? Porque até nós vemos até os famosos que quase perdeu os dentes. E você sabe que isso tem ficado assim tão às vezes exagerado que passa a ser ruim, né? Porque as pessoas veem um caso, aquelas dentes grandes, super brancos, quadradão, aí a pessoa às vezes tem vontade de fazer um tratamento desse, fala, nossa, mas é assim que vai ficar? Eu não quero isso para mim, né? E isso tem prejudicado muitas vezes a decisão da pessoa procurar um tratamento desse, porque realmente ficou um negócio meio popularizado e às vezes isso, como diz, perde a mão, né? Perde o controle. Profissionais que às vezes acham que faz um cursinho aí de final de semana e são capacitados para fazer esses trabalhos e acabam aí muitas vezes queimando uma técnica, né, que já consagrada. E você sabe que eu tenho os primeiros casos de facete de porcelana que eu tenho já estão com 24 anos, né? Então a facete de porcelana não é algo novo. É algo que já se faz há muito tempo, que se vem aperfeiçoando são as técnicas, como a gente está falando, né? A espessura dessas lentes que são mais finas e foram apelidadas de lentes de contato dental. E aí a questão que a gente fala, né? Por exemplo, se você teve lá 7, 10 anos com as suas resinas, agora as porcelanas estão com quanto tempo? Vai completar 10 anos. Completar 10 anos. 10 anos. E a gente... Nunca me deu trabalho, nunca me deu dor de cabeça, está aqui intactas. E abrindo um adendo também, restaurações que o Dr. Walter fez há 20 anos atrás na área oclusal está aqui até hoje. Aí. Outro dia eu fui lá, fiz um check-upzinho, teve algumas coisinhas, daí eu falei assim, ó, Dr. Walter, até daqui 20 anos. Porque a expectativa aí, que é legal isso. Porque vamos comparar assim, é importante a gente falar isso, né, para as pessoas que estão nos ouvindo aí. A resina, a gente pode associar um plástico e a porcelana ao vidro, né? Então, o índice de desgaste, a resistência à fratura da porcelana é muito maior, né? Claro que uma porcelana diante de um acidente, uma queda, uma batida, ela pode se fraturar assim como se fraturaria um dente natural, né? Mas a gente percebe, é outra coisa que talvez você tenha percebido, que como a cerâmica ela é um material muito mais liso, né? A pigmentação é menor e a facilidade de higienização também é maior, né? Sim. Não, e passaram-se 10 anos e as pessoas ainda me perguntam, nossa, você fez clareamento? E faz 10 anos atrás que eu estou com essas facetas em porcelana, e faceta de porcelana não tem como fazer clareamento. Então, para você ver como perdurou, e é muito bom o material. Muito bom. Mas eu torno a repetir novamente. Depende muito do profissional. É a técnica... Quem é um parceiraço nosso é o laboratório, né, de prótese, ele também tem que ser um
um laboratório de qualidade, porque tudo isso é muito, muito minucioso. Então, a gente precisa trabalhar com ajustes articulares também ideais. Então, é bem isso mesmo. É um trabalho complexo, é um trabalho que exige muita atenção, mas eu acho assim, o que a gente fica muito feliz, né, Mônica, no dia a dia nosso, é que a gente vê que, às vezes, a gente não muda um sorriso, né? Às vezes a gente muda uma pessoa, muda um estado de espírito, né? Sim. E isso é muito legal. Como eu disse, né? O meu sorriso antes era com a mão na frente. Hoje eu faço questão de sorrir, dar gargalhadas, porque é diferente, né? E o sorriso é a porta de entrada, né? Para uma conversa. Eu até costumo brincar, né? Já está indo para o fim ou não? Não temos tempo, está tranquilo. Eu costumo brincar assim que antes, quando eu tinha meus dentinhos, né? Não chamava atenção nada. Depois que o doutor mexeu na minha boca, casei. Casei e com, né, a ironia do destino, fiquei viúva. Aí eu fui lá no Dr. Walter e falei assim, agora, doutor, como que o senhor vai fazer para eu casar de novo? Casar de novo. Porque já estava tudo bonito, né? Aí ele falou assim, calma, a hora que você achar o seu varão, né? Aí quando veio o varão, eu falei assim, já sei onde você vai. Foi nas mãos do Dr. Walter, aí saí casada novamente. Que bom. Então, eu acho que o que é mais importante é que a gente devolve a pessoa é ser feliz, né? É sua autoestima renovada, e quando a gente está com uma autoestima renovada, parece que as coisas dão certo, né? Sim. Parece que, inclusive, ontem eu estava numa palestra ouvindo sobre neurociência e falou-se sobre a importância do sorriso. E teve um estudo que mostrou, olha que interessante, que o nosso cérebro ele reage positivamente não só quando a gente sorri, mas quando a gente vê alguém sorrindo, sabe? Então, veja a importância de você receber uma pessoa com um sorriso, né? Você já está enviando ao cérebro daquela pessoa um determinado um sinal de felicidade. E isso é fantástico. Então, a gente tem essa grande responsabilidade de atuar numa área que é a boca, que é uma área psicologicamente muito importante, né, e que é relacionamento. E veja, né, Mônica, você trabalha muito com mídias sociais, né, e você está lá expondo tua face, né, e o teu sorriso diariamente. Então, isso é muito importante, né, para você, né? Dá segurança. Sim, faz total diferença, né? Que legal, que legal. Mônica, querida, eu queria te agradecer de coração por você ter vindo aqui hoje, bater esse papo com a gente. Eu acho que isso pode ter sido esclarecedor para muitas outras pessoas. E, pessoal, continuem aí, nos enviem as perguntas, seus questionamentos, que a gente vai ter aí o maior prazer de esclarecer isso tudo para vocês. Tá beleza? Mônica, mais uma vez, muito, muito obrigado. Por vocês terem vindo aqui, terem dedicado esse tempo, né? E você é uma pessoa fantástica, com um astral maravilhoso, abençoada aí por Deus. Então, eu fico muito satisfeito, feliz de ser seu amigo, ex-professor, e seu dentista. Sim. É uma honra também para mim. Muito obrigado, viu? Tá, eu agradeço novamente. Dar honra a quem merece honra, né? Parabéns por esse excelentíssimo trabalho com excelência. E assim, eu indico de olhos fechados para qualquer pessoa, porque muito obrigado. Professor, amigo, meu dentista, você é sensacional. E isso foi legal para a gente mostrar essa caminhada, né? Isso foi muito legal mesmo. Estou muito feliz com esse podcast de hoje. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que gostoso com a Mônica, falando sobre uma história aí, né, de muitos anos, onde envolve aí muitos procedimentos na área de odontologia. Fiquem aí com a gente, curtam aí os nossos podcasts, mandem as suas perguntas e estamos juntos aí para o próximo podcast da Scalco Odontologia, ok?